A quarta modelo olha para Lance enquanto ele o confronta para lutar. Ele sabe que Lance só tem o poder de usar habilidades graciosas, mas acredita que é digno de estar em sua posição e pode derrotá-lo. Ele pergunta se ele acha que pode derrotá-lo porque ele está em sua escola inútil. Ele diz a ele que é mais forte e ser fraco é tão indesculpável, e ele não vai lutar humildemente. No início da luta, Lance ativa o Gravisly e diz que não tem tempo para ser seu companheiro de brincadeiras e quer começar a luta e acabar com ela o mais rápido possível. Ao ativar o Graville, ele vê que Ortimatal desapareceu e se pergunta o que aconteceu. Ele se vira para ver para onde ele se virou. Ele continua se virando até ouvir a voz de Orfimental atrás dele dizendo que ele não sabe que pode usar magia de gravidade e é uma surpresa que ele possa realmente usar magia de gravidade. Seu corpo se transforma em formas diferentes, ele tem cerca de 5 corpos diferentes e ataca Lance com eles. Ele fica atrás dele e diz que acha que a luta será realmente mais interessante do que ele pensa. As 5 figuras voam em direção a Lance, que ativa sua sepultura ilha novamente. Ao fazer isso, o Orfimental desaparece imediatamente e se transforma em lama novamente. Ele ri de Lance e diz que todas as habilidades que Lance está usando são inúteis. Ele ativa seus próprios clones e se transforma em um pedaço de pau e ataca Lance com ele. Embora Lance se esquive do ataque, ele ainda está tentando descobrir o que está acontecendo na luta e por que continua perdendo. Lance vê que o Orfimental está usando os clones de lama para evitar todos os seus ataques. Ele acha que, se quiser vencer a luta, a única maneira de fazer isso é esmagar o verdadeiro dos clones de lama. O Orfimental se levanta e se prepara para atacá-lo. Ele usa rajadas e Lance vê que suas pernas estão presas. Ele vê que não há como se mover novamente e o Orfimental assume que ele venceu a luta. Ele envia várias pedras de lama para ele e Lance. Tenta evitar as pedras, mas parece impossível. Ele ri de Lance, dizendo que ele é de uma boa linhagem. Ele sabe que é da linhagem real e diz que as famílias reais são conhecidas por renunciar ao poder da gravidade. Ele diz que pode usar o poder da gravidade por causa de sua grande linhagem, mas está apenas desperdiçando sua linhagem. Ele diz que a única maneira de usar suas habilidades é se juntar a Magelupus. Ele diz a ele que sua habilidade física não é tão ruim e ele pode ser uma boa opção para o time deles, embora afirme que Magelupus só pode ser uma boa opção para seus magos de nível inferior. No entanto, ele diz que sente muito por ele. Ele afirma que um mágico que realmente deseja florescer precisa de um bom ambiente para ele florescer. Ele diz que, como mago, as pessoas ao seu redor são as únicas razões pelas quais ele pode florescer ou se tornar um lixo, e não há como ele realmente melhorar com sua equipe. Lance pergunta o que ele quer dizer e o Orf ri e brinca. Ele pergunta se ele é tolo e se ele precisa que ele soletre tudo para ele antes que ele possa entender. Ele diz que as pessoas e Adlers que são seus companheiros de equipe são lixo, e se ele continuar se cercando de lixo como eles, acabará virando lixo também. Ele afirma que um mago deve se cercar de pessoas que são seus iguais. Ele afirma que todos eles na Magelupus são fortes porque têm um bom ambiente para florescer. Eles têm uma excelente educação, boas ferramentas para usar e também boas poções. Eles têm todos os instrumentos necessários para fazerem melhor, e não há como serem fracos. Lance ri dele. Ele acha que a ideia de como um ambiente é a chave para o sucesso de um mago é apenas um blefe. Ele afirma que a força de sua convicção não é superficial o suficiente para que seu ambiente importe no que acontece com ele. Ou se Mabel não sabe que Lance tirou a lama das pernas. Lance pergunta se ele ainda acha que seu ambiente é superior e que eles descobrirão quem vencerá a luta. Ele imediatamente ativa seu Graville e o joga contra a parede ao lado. Ou se o metal também virar lama e ele ficar encostado na parede. Ele entra na parede se perguntando se Lance mudou suas habilidades de gravidade em direção à parede para pegá-lo intencionalmente. Ele diz que não há como Lance conseguir pegá-lo assim porque ele usa seu poder para transformar todas as paredes em favelas e entra nelas. E a menos que Lance descubra isso, ele não seria capaz de vencer. Para choque de Orfimental, Lance joga gravidade na parede que está escondendo. Ah, ele vai saber. Ele se pergunta por que Lance mudou sua técnica quando a gravidade o afeta e ele pula da parede. Ele volta para perguntar a Lance se ele descobriu sua técnica. Lance diz a ele que se ele pensa que o ambiente é o que torna um mago quem ele é, isso significa que seu ambiente é melhor do que o seu. Ele afirma que é mais forte e seu ambiente é o melhor. Ou se o metal se recusa a aceitar a derrota, ele começa com sua declaração pessoal de quão forte ele é e como ele não pode perder contra ninguém. Ele lembra a si mesmo que nasceu com 2 marcas que significam sua grande força para a magia. Ele tem grandes habilidades que são mais fortes e maiores que a magia menor de Lance.
Ele afirma que foi aceito por Easton Wright desde o ensino médio devido à sua grande habilidade e sua admissão no Mágico Lupus foi inevitável devido à sua grande habilidade. Ele recebeu o melhor treinamento de Lance. Ele é um dos melhores e não troca isso por nada. Ele se encoraja dizendo que é forte e que não há como ser fraco. Ele insiste que não vai perder aquela luta e traz uma substância líquida que está escondendo em sua mão. Ele chama Lance de arrogante e pergunta se ele acha que o venceu porque o derrotou. Ele diz que a substância em sua mão é a energia que foi obtida de vários alunos e com essa energia ele ganhará mais poder. Ele bebe e a formação de seu corpo muda. Ele diz a Lance se acha que pode derrotá-lo e o lembra que eles foram treinados em ambientes diferentes e, onde ele foi treinado, há habilidades suficientes para que eles tenham sucesso. Lance também vê que seu corpo ficou mais forte e tenta atacá-lo com magia secundária, mas é impossível, pois o Orfimental cria um monstro de lama para bloquear o ataque. Ele caminha em sua direção, dizendo-lhe que existem diferentes níveis de magia. Ele afirma que há magia básica, magia pessoal e há magias condicionais ainda mais avançadas. Ele afirma que a magia de alto nível é aquela que apenas os forros duplos podem lançar, e é apenas para certas pessoas. Ortimatel se lembra dos momentos em que está treinando. Ele se lembra de como seu mestre lhe disse que a conquista de um mago é baseada apenas em suas habilidades e a honra de um mago é apenas por causa de suas habilidades. Ele lembra a si mesmo que é digno. Ele continua gritando que é digno ao se lembrar das palavras de seu mestre de que apenas aqueles com aptidão para a magia são dignos e aqueles sem aptidão para a magia são indignos e inúteis. Ele grita que é digno e está ali por causa de seu valor e não por causa de sua aptidão. Ele se recusa a aceitar a derrota e diz que é apenas porque Lance está se encontrando com magos baixos que é por isso que ele pensa que tem seu nível de habilidades e poder. Ele ativa seu poder na esperança de derrotá-lo e envia seu monstro de lama em sua direção. Por outro lado, Lance fica ali olhando para ele sem sair. Lá ele vê quando o monstro vem em sua direção. Lance defende a magia. Ele diz a ele que seus companheiros de equipe, que ele chama de lacaios, são engraçados porque o lembram de algo. Ele se lembra de quando também estava bravo com sua equipe e quando diz ter dificuldade em tomar decisões racionais. Ele diz ao Orfimental que é o único que pode chamar seus companheiros de lacaios e que não permitirá que nenhuma outra pessoa os chame assim. Ele ativa o segundo nível de Graville. O segundo nível de Graville de Lance substitui o monstro de lama que o Orfimental criou. Ele traz uma corrente e captura o monstro. Nesse ponto, o Orfimental lembra o que seu mestre havia lhe dito antes e como seu mestre sempre lhe disse que ele não valia nada. Seu mestre disse a ele que, apesar de sua marca dupla, ele ainda não pode provar que é digno e levará muito mais tempo para aceitá-lo como discípulo. Por causa disso, o Orfimental passou a maior parte do tempo de sua vida tentando provar que é digno e, nesse ponto, também provou novamente que não vale nada. Lance joga para ele um livro de magia que ele encontrou. Ele diz que o livro de magia é usado e sabe que é o Orfimental quem tanto o usou. Ele afirma que deveria entender que o valor de uma pessoa não está em seu ambiente ou em como ela cresce. Lance admite que teve a mesma educação de Orfimental e diz que seus pais também valorizam as pessoas em sua riqueza e no que fazem. Mas ele percebeu que o conceito de valor é mais do que isso. Ele decide que não quer matar o Orfimental, mas diz a ele que não gosta dele, nem gosta da maneira como fala ou age. No entanto, ele tem que aplaudir seus esforços e realmente gosta de seu esforço. Ele sai da sala e o Orfimental se pergunta por que ele o está apreciando. Ele afirma que não está interessado no respeito ou apreciação de Lance. Enquanto isso, Abyss descobre que Mashi não pode usar magia. Ela assume que por ele não ter a habilidade de usar magia, ele é fraco e ela usa sua aceleração para alertá-lo. Ela o acerta pela primeira vez e também pela segunda vez e diz a ele que não há como ele derrotá-la. Ela afirma que se ele ainda quiser acompanhar a luta, ele está livre, mas deve saber que perderá a luta. Nash diz a ela que embora não possa usar magia, ele não vai desistir dessa luta. Então ela mostra a ele seu amigo. Ela diz a ele que seu amigo está amarrado atrás de um demônio que suga a energia mágica de uma pessoa em minutos. E se ele decidir não acompanhar essa luta, salvará o amigo. Mas se ele quiser continuar lutando, perderá sua amiga e ela também ficará sem magia como ele. Mas isso pergunta a Mashi se ele quer que seu amigo se torne como ele, mas Mashi não dá nenhuma resposta. Eles começam a luta e depois que ela luta muito com ele, ele também consegue feri-la. Ele diz a ela que eles tiveram a mesma educação e que gostaria de remover sua máscara. Ela assume que isso é impossível até que ele lute contra ela e quebre sua máscara. Quando ele quebra a máscara, ele vê que ela está com o olho vermelho. Ele pergunta a ela o que significa porque acha que o olho vermelho significa linhagem.
Ela percebe que ele não sabe o que isso significa e diz a ele que o olho significa mal olhado e que ela é uma ameaça para todos os mágicos, incluindo seus pais. Ele pede desculpas a ela porque seu mal olhado não pode afetá-la. Ela narra a ele que sempre foi odiada por todos os magos, inclusive por seus pais, então ela está acostumada com isso. Ela cria um círculo mágico para eles continuarem a luta com o objetivo de que um círculo mágico reduza o poder da pessoa dentro dele. Machi quebra o chão com o punho e sai do círculo, derrotando-a. Ela aceita a derrota e diz a ele que ficou de olho quando criança e até seus pais a odiavam. Ela conta a ele que seus pais a esconderam dentro de uma prisão e uma noite ela viu sua mãe a estrangulando. Ela decide que tem que ser útil de uma forma ou de outra. Ela aprecia suas habilidades de luta, mas o avisa que ele deve evitar encontrar Lord Abel. Ela afirma que as habilidades mágicas que ele viu Lord Abel usar são menores do que sua habilidade real